Nesse mercado real nosso, que é de paralisação, de alto desemprego, empresas fechando, salários muito baixos, essa estimativa das grandes corretoras, desses bancos financeiros, em estimar um crescimento depois dessa pancada que a gente leva até 130, 140 mil pontos, baseada em quê? Somente para despertar um ânimo ou realmente é esse cassino, como você falou? Poucas pessoas que aplicam, poucas pessoas que ganham, na maioria das vezes em função da desinformação de outros pequenos aplicadores, seria por aí? Vale a gente recordar um pouco por que a gente chegou aqui. Porque se a gente não tem essa visão, a gente corre o risco de não mudar as coisas para uma saída real, que é o que todos desejamos. Não importa se você pensa A ou B, todo mundo quer ver o país crescer, quer ver o país melhor. O que aconteceu? Quando o Lula saiu, em 2010, depois da gente ter atravessado uma profunda crise internacional, foi a crise de 2008, que começou a derrubar as economias, quase fechou o mundo, porque foi uma coisa muito séria, foi em pleno governo Lula. No entanto, o Brasil atravessou bem essa crise e quando ele saiu em 2010, o Brasil estava crescendo 7,5%. Aí as pessoas perguntam, mas como? O que houve? Que milagre foi esse? O salário mínimo. Corrigiu o salário mínimo acima da inflação. E quando você tem um salário mínimo melhor, todos os salários melhoram, todos, sem exceção, melhoram. Porque você levanta a massa salarial e a massa salarial é a base do consumo. As empresas que têm uma massa salarial diante dela forte, significa que ela vai faturar. Consequentemente, ela vai lucrar mais, vai empregar mais, vai ter mais futuro. O Lula fez isso. O país cresceu, em média, 4% ao ano, de 2003 a 2010, atravessando um período ruim em 2013, foi uma herança do governo anterior, em que a gente teve recessão, e teve a recessão em 2009, por causa dessa crise internacional. Mas botou o país num patamar alto. A Dilma entra e começa a pisar no freio, fica com receio que vai ter inflação, que sempre foi o fantasma que segura o crescimento, que sempre fala, não pode fazer isso que vai dar inflação, não pode fazer aquilo. Como o Banco Central do Brasil sempre foi dominado pelo mercado financeiro, ele manteve a Selic alta, que é a taxa básica de juros. E aí começou a piorar a questão fiscal, porque quando você tem uma taxa de juros em cima de uma dívida, quando essa taxa é muito alta, ela puxa a dívida para cima. Aí começou a piorar. Em vez de tomar atitudes corretas e mudanças na política econômica, não foram feitas as que deveriam ser feitas, que é fortalecer o poder aquisitivo. Então, o poder aquisitivo da população foi caindo e muitas dessas pessoas estavam endividadas com prestações, compras, quando estavam no auge do desenvolvimento. E essas prestações eram pesadas, seguravam o orçamento. Então, teve também esse fato. E ela, Dilma, teve um azar, pouco se fala. A inflação de alimentos na época dela foi muito alta, porque você não teve produção agrícola forte por causa do regime de chuvas. O Temer já teve essa sorte. Na época que o Temer entrou, maio de 2016 para frente, você teve super safras no Brasil, recorde um atrás do outro. E não dependeu do governo, dependeu de São Pedro. Fez a chuva na hora certa da plantação e também da colheita. Né? A inflação foi caindo. E como você estava com recessão forte em 2015 e 2016, o país afundou 7% nesses 2 anos, você criou uma situação de baixa inflação de serviços. Porque o que se comentava era, está com PIB baixo, que era de 2 e pouco, está com dólar alto, estava em torno de 3, o preço da gasolina estava em torno de 2,60, se não me engano. Tira a Dilma que resolve. Sim, muito bom falar isso. O PMDB, que assumiu o governo no lugar do PT, ele preparou um documento chamado Uma Ponte para o Futuro. Foi um documento feito a várias mãos de economistas ligados ao PMDB e ao PSDB. Acabou a época do consumo. Agora o que vai fazer o país crescer são os investimentos. Foi essa a tese.
e disse que o consumo estava esgotado, que a população estava endividada, portanto não ia ser mais o carro-chefe que tinha sido na época do Lula. Não é um dos pontos que garante, por exemplo, países populosos manter uma taxa de crescimento razoável, pela força de consumo, inclusive? Pela força de consumo, sim, sem sombra de dúvida. Eles falavam no documento que teria que fazer reformas para resolver o problema fiscal. Se não fizesse reformas, o país não cresceria. E subordinaram o crescimento à aprovação de reformas. Aprovaram todas. Sim. A primeira que foi feita foi a reforma fiscal, em dezembro de 2016, 6 meses depois que ele entrou. Ele congelou por 20 anos todas as despesas do governo federal. O juros ficou de fora. Mas quando ele fez e conseguiu a aprovação no Congresso dessa reforma fiscal, foi com o argumento de que com isso o país voltaria a crescer. Aquilo que eles esperavam que as empresas passariam a investir quando passasse essa reforma, não aconteceu. Por uma razão simples, o empresário investe quando ele vê consumo na frente. Se eu tenho capacidade ociosa, e já tinha capacidade ociosa em muitas empresas, que o país foi diminuindo a produção, simplesmente não aconteceu. Aí veio a reforma trabalhista, que foi votada em julho de 2017. Passou. Mas os empresários, que o governo falava que não investiram também. E a terceira veio agora com o Bolsonaro. Lá pela metade do ano passado já estava aprovada praticamente. Sempre com o argumento que agora sim a gente vai. Não, o Guedes cantou isso em verso e prosa, alto e bom som, que com a aprovação da reforma da Previdência a gente chegaria a um PIB de 3%. E eles vêm falando isso, a mídia vem propagando isso. Mas os fatos são todos contrários. Pois é. Quem sai beneficiado, além das pessoas que estão comprando? Quem está produzindo, que produz para vender. Não é produz para ficar enterrado, produz para vender. Para vender precisa ter massa salarial. E para ter massa salarial você precisa reconhecer as barreiras que impedem de você ter uma massa salarial melhor. Aqui no Brasil, você tem 3 barreiras fortíssimas que dificilmente tem outro país no mundo, que é a má distribuição de renda, talvez uma das piores do mundo, a má distribuição tributária, tem muito imposto em cima daquilo que você compra, e um crediário maluco, 300%, 400%, 500%, cheque especial, cartão de crédito. E a estabilidade política também não entra nesse balaio? Também, mas para o povão, o que pesa mais é o fato do crediário. Todo mundo tem cartão de crédito. E se a pessoa não tem um controle rigoroso do seu cartão de crédito, ou se ele acha que não vai dar para pagar, mas tem que comprar, ele vai cair na mão do banqueiro, certo? Ele vai cair, vai pagar 300%, quer dizer, aquilo que ele podia pagar 100, ele vai pagar 400. Com todo esse jogo de cena, essas atrapalhadas, que sei lá se são atrapalhadas, que se discute e vai à oposição, sobe no plenário, começa a falar contra, nada de fato se opôs ao que o Guedes e a política econômica quis implantar no país em 2019. E nós estamos seguindo de novo no mesmo caminho. Ou seja, você tem um jogo de cena e você tem a pauta econômica sendo cumprida religiosamente. A oposição no Congresso tem quanto? 100, a força de oposição. Pouco. E a população, todo mundo no compasso de espera. E quando a coisa ameaça simplesmente a dar uma turbulência, entra em cena o presidente e sua trupe, como se desviasse essa discussão, que é o grande problema do Brasil. Essa discussão que vem com a pauta de costume, a pauta de briga com a imprensa que não fez autocrítica, que ajudou a eleger, inclusive, que hoje se sente prejudicada. Também a parte econômica, a parte dos bancos de investimento, enfim, você tem todo um caldeirão aí e tem a vida real sendo degradada a cada dia. Sempre tem uma hora da verdade. Ela pode custar, porque esse governo tem uma capacidade muito boa de mobilizar as redes sociais e vender o peixe de coisas que não são as mais importantes. Mas isso tem um limite. Se você passa desse limite, e eu acho que para muitas pessoas já passou, você começa a ter perdas. E a perda vem na popularidade.